Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o último relatório do Repórteres Sem Fronteira aponta uma deterioração da liberdade de imprensa na Argentina e no Equador e uma melhora no Brasil e no Chile. O que o senhor gostaria de destacar sobre isso? É muito preocupante o fato de que esse mais recente relatório, referente ao ano de 2024, mostra que 75% dos 180 países que são avaliados pelo Repórteres Sem Fronteira têm condições ruins para o exercício do jornalismo. E, como você disse, na América Latina é considerável o fato de que dois importantes países onde a liberdade de expressão e as condições para o exercício do jornalismo eram relativamente médias durante muito tempo, Equador e Argentina, caíram bastante. Isso, evidentemente, é devido à deterioração das condições políticas que ocorreram nos dois países. E na parte ruim da classificação, Cuba continua num dos últimos lugares, 168º, Nicarágua e Venezuela também abaixo dos 150. Então, a América Latina tem como boa notícia apenas o fato de que dois países, como você mencionou, subiram, o Chile e o Brasil. O Brasil subiu o suficiente para chegar ao lugar de 82º, o que não é nada bom, veja que está até atrás da Argentina, mas subiu 10 posições no ranking. E o Chile subiu 31 posições no ranking. Aí também a questão principal é a questão política. No Brasil, a mudança de governo de Bolsonaro para Lula fez com que houvesse muito melhores condições para o exercício do jornalismo, apesar de todos os problemas que o relatório aponta, principalmente nos estados mais controlados por governadores e por políticos mais conservadores. Mas, em todo caso, a situação na América Latina não é muito boa. Professor, quando a gente fala de falta de condições de trabalho para jornalistas, não dá para deixar de citar o que está acontecendo em Gaza. Mas os Estados Unidos também têm apresentado alguns problemas, não é? Os dois países também chamam a atenção. Israel, que é considerada, sempre foi considerada a grande democracia da região ali do Oriente Médio, tão conflagrada tantas décadas, Israel agora está em 101º lugar. E o número de mortes pelo exército israelense de jornalistas foi terrível, tem sido terrível desde o início da guerra contra Gaza. Pelo menos uma centena de jornalistas palestinos foram mortos no território de Gaza nesse período de 200 e poucos dias que dura a guerra. E para coroar, entre aspas, esse péssimo quadro, Israel acaba de fechar as instalações e as operações do Al Jazeera em Israel. O que é um erro, além de uma agressão à liberdade de expressão, é um erro político inacreditável, porque o Al Jazeera é o veículo de comunicação que tem maior visibilidade no mundo árabe todo. E, fundado em 1996, é uma fonte de notícias bastante popular no mundo árabe e também em outros lugares do mundo que se interessam pelos assuntos do Oriente Médio. É claro que o Al Jazeera muitas vezes é tendencioso no seu noticiário, mas acabar simplesmente e, além de tudo, tirar os equipamentos, sequestrar os equipamentos do Al Jazeera é uma violência incrível e impede que o mundo árabe ouça notícias de Israel nas quais as pessoas do mundo árabe têm condições de acreditar. E os Estados Unidos, Márcia, que você também menciona muito bem, Estados Unidos também continua despencando no ranking. Agora está em 55º lugar. Estados Unidos, que sempre foi considerado o berço da liberdade de imprensa e o berço das garantias para a liberdade de expressão. Isso vem ocorrendo desde o início do governo Trump, porque não só no governo, mas fora do governo, o trumpismo e os aliados do presidente Trump são uma força deletéria para a liberdade de expressão e para o exercício do jornalismo. A única esperança que nos resta, Márcia, é que nas várias eleições que estão ocorrendo no mundo este ano, outras tendências políticas que não o populismo e de direita, como são Trump, Milley e outros, ganhem essas eleições.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.